Bom dia, galerinha do oitavo ano, turma 801. Professora Mariana de Ciências, né? Hoje a gente vai continuar o nosso assunto e semana passada a gente estudou reprodução assexuada, né? A gente viu todos os tipos de reprodução assexuada que a gente tem, a maioria deles, né? E essa semana a gente vai começar falando sobre a reprodução sexuada e a variabilidade genética, que é o assunto que a gente tem aqui, ó, no capítulo 8 do nosso livro 2, tá? Então, ainda não é o assunto de reprodução sexuada humana, tá? Esse ainda tá no nosso próximo capítulo, tá? Desenvolvimento, fecundação e desenvolvimento, ainda não é essa parte. A gente vai estudar alguns conceitos aqui para a gente conseguir entender quando essas palavrinhas aparecerem, tá? A primeira coisa que o livro vem falando aqui sobre células somáticas e células germinativas. Olha só, vamos lá. Vou falar das germinativas primeiro, porque o resto todos são somáticas. As células germinativas, nós temos o espermatozoide nos homens, e os ovócitos nas mulheres. Lembrando que a gente chama popularmente de óvulo, né? Mas cientificamente, antes dele ser fecundado, ele é chamado de ovócito. Então, a gente vai usar o termo correto, ovócito, aqui. Essas células germinativas, elas diferem das células somáticas pela quantidade de cromossomos que têm. As células germinativas, elas só possuem 23 cromossomos cada. Por que isso? Porque as células do corpo humano, normalmente, as somáticas, né, que são todas as outras, células do tecido epitelial, células do sistema nervoso, células sanguíneas, todas as ósseas, né, do tecido conjuntivo, que a gente já viu, todas as outras células, elas têm 46 cromossomos. Já já a gente vai ver o que são os cromossomos, tá? Só quero que vocês entendam aqui o que são células somáticas germinativas. Todas as células somáticas, que são todas no corpo, exceto as germinativas, espermatozoide e ovócito, elas têm 46 cromossomos. Já as células germinativas, cada uma vai vir com 23. Por quê? Porque quando se junta na fecundação um ovócito com um espermatozoide, e eles se juntam fazendo a primeira célula do ser vivo, que é chamada de célula ovo ou zigoto, que nem está aqui na nossa imagem. Aqui eu tenho, ó, um ovócito, os espermatozoides tentando aqui entrar no ovócito, aí entrou, fecundou, virou um óvulo, uma célula ovo, ou um zigoto. Aí vai ter os 23 cromossomos do espermatozoide, mais os 23 cromossomos do ovócito, vai formar os 46 cromossomos que todas as células têm. Tá? Somente as células germinativas, espermatozoide e ovócito, 23 cromossomos. As demais células do corpo inteiro, né, que são chamadas de células somáticas, possuem 46 cromossomos. O nome dado quando um ovócito é fecundado pelo espermatozoide, a gente dá o nome de célula-ovo ou zigoto. Aí ele vai sofrer processos de mitose, que é o processo que começam as divisões, primeiras divisões celulares, né? E assim a célula vai se dividindo. Logo em seguida, primeiro funciona assim, ó. Na imagem A, que é uma imagem real aqui, né? Aumentada por microscópio. Na imagem A aqui, na imagem A, eu tenho a célula fecundada. Aí ela vai sofrendo os primeiros processos de divisão, né? Primeiro ela se divide em duas, ó, que nem tá no D, depois ela se divide... Primeiro divide o material genético, né? Depois ela se divide em duas, aí de duas em quatro, aí de quatro em oito, aí de 8 em 16, 32, aí vira uma mórula, que a gente chama. Depois vai dar origem ao embrião, depois ao feto e vai desenvolvendo esse feto até o dia do seu nascimento, né? Que ele está maduro para nascer. Aí, gente, olha só. Aqui eu tenho, olha só, no corpo humano existem cerca de 200 tipos de células diferentes. Mas olha só como é que funciona. Esse desenho que está aqui é exatamente o mesmo desenho que a gente tem aqui no nosso livro. Tá? Deixa eu ver aqui. É exatamente o mesmo desenho que a gente tem aqui nessa página, na primeira página, segunda página, né? 35 do capítulo 8. O que eu quero explicar aqui a vocês? Olha só. Aqui
eu tenho as células, os gametas, né? Espermatozoide, aqui o gameta masculino, 23 cromossomos. Aqui eu tenho o óvulo, né, o ovócito, com 23 cromossomos. Eles dois se unem, né, fecunda, vai virar uma célula ovo ou uma célula zigoto. Logo em seguida, naquelas primeiras divisões celulares, vão formar células indiferenciadas. O que são células indiferenciadas? Que também são conhecidas como célula-tronco. Essas células, elas são indiferenciadas literalmente, elas ainda não têm uma função no organismo. São como se fossem células em branco ainda, células neutras. Tá? São células que vão poder virar qualquer outro tipo de célula. São conhecidas também como célula-tronco. Então, o que vai acontecer? Depois, né, do processo de... Depois elas vão sofrendo processo de diferenciação. Aí cada célula dessa tronco ou célula indiferenciada, ela vai virando uma célula específica dos tecidos do corpo humano. Ó, depois elas passam a ter diferenciação, ou seja, uma função específica, né? Aí elas podem ser células de glóbulo branco, que nem está representando aqui, ou hemácias, ou células de glândula, células do sistema nervoso, aqui eu tenho um neurônio, ou células de tecido epitelial, uma célula da pele, do tecido muscular, células do tecido do osso, né, ou do tecido conjuntivo. Então, primeiro, fecundou, nas primeiras divisões celulares vão ser células indiferenciadas, que também são conhecidas como célula-tronco, que ainda não tem uma função específica, é como se fossem células ainda em branco, né? Não tem uma função específica, podem virar qualquer tipo de célula. Depois, elas vão sofrendo processo de diferenciação. Cada célula vai virando uma célula específica de algum tecido do corpo humano, tá? E vocês podem reparar também que essas células específicas do corpo humano, né, as células diferenciadas, todas têm formatos bem diferentes. Ó. Quando a gente vai desenhar uma célula eucarionte animal, né, que a gente vai fazer uma representação, normalmente a gente representa em formato circular, né, aquela representação única, tipo essa célula do tecido aqui da pele. Né? A gente desenha a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Só que aquilo é uma representação. Só que as células elas têm diversos formatos diferentes. Esses formatos estão de acordo com o formato é de acordo com a função dela dentro do organismo, né? Aí o nosso livro ele vem falando agora de cromossomos, de aqui nessa imagem. Olha só. Aqui nessa imagenzinha aqui, que eu tenho aqui na lateral, eu vou ter o núcleo. Vocês estão vendo aqui, ó, o núcleo. Dentro do meu núcleo é onde eu encontro o DNA, certo? O DNA, na verdade, ele é representado assim, numa fita dupla, né, em formato de hélice. Esse DNA, ele vai se juntando a algumas proteínas que são chamadas estomas e ele vai se enroscando, se enroscando, se enroscando e forma essa estrutura aqui que lembra um X, que é chamado de cromossomo. Dentro de cada núcleo nós temos 40, nas células somáticas, claro, nós temos 46 desses cromossomos, que nada mais é do que um emaranhado de DNA, tá? Nas células germinativas, nós vamos ter somente 23, né? No espermatozoide e no óvulo. Vou mostrar para vocês uma imagem que eu acho que vai ficar melhor de compreender a estrutura do cromossomo. Como é que eu tô carregando? Só um minutinho, gente, porque eu estou procurando a imagem que eu quero mostrar para vocês. Achei. Já vou mostrar.
Dei uma enroladinha aqui. Porque pra gente trocar a imagem aqui é enjoadinho. Deixa eu ver se eu troquei. Porque não tá querendo ir. Ah, tá, esqueci. Eu tenho que bloquear a primeira imagem para a segunda aparecer. Lembrei como é que faz. Olha só, gente, aqui fica mais fácil da gente compreender. Olha só nessa imagem que eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma dupla hélice, uma fitinha de DNA. Ele é enorme, tá? É uma fita bem longa dentro do núcleo. A gente chama de gene um pedacinho da fita de DNA, tá? A gente chama de gene. Se eu pegar um pedacinho da fita de DNA e aumentar, eu vou ver aqui, ó, essas letrinhas que são os ácidos nucleicos, né? Os ácidos nucleicos, perdão, os nucleotídeos, eu vou ver aqui eles ligadinhos, que é mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Forma uma pontezinha para ligar uma fita a outra. A gente não estuda especificamente isso agora, essa parte do DNA, por isso que eu não estou comentando muito sobre isso. Eu quero só que vocês compreendam como funciona o que é um cromossomo, o que é um gene. Então, o gene, ele na verdade é um pedacinho da fita de DNA, que se eu aumentar, eu vou ver os meus nucleotídeos. Se eu aumentar ainda mais, eu vou ver essa estrutura aqui. Aí, essa fita de DNA, ela se junta a algumas proteínas que estão representadas aqui por essas bolinhas azuis, que são chamadas de estoma, e vão se emaranhando. E faz o emaranhado bem grandão, né? Uma junção bem grande, e forma essa estrutura que lembra um X, que é chamado de cromossomo. Cada um cromossomo é uma molécula de DNA. Dentro da nossa célula, das nossas células somáticas, nós temos 46 desses aqui. Nas células germinativas, 23. Acho que agora deu para entender melhor, né? Então, o livro ele vem mostrando também aqui algumas estruturas de cromossomo. Isso aqui, ó, que está aqui na página 37, também são estruturas de cromossomos, ó. Só que ele, ao invés de estar em formato de X, é como se o X tivesse sido desfeito, né? Ficado dois lados. Aí tá mostrando aqui, numa célula masculina do pai, a quantidade de cromossomos, uma célula masculina da mãe, né? E formando um bebezinho aí. Na lateral, carregando um pouco. Ó. No livro, ele representa exatamente assim. O pai em azul, a mãe em vermelho. Depois, a filha, né? Que nasceu uma menina, aqui na lateral, com azul e vermelho. Por quê? Porque mistura o cromossomo da mãe e do pai, né? Nesse exercício, nesse capítulo, perdão, ele vem com um exercício na página 39, que é para a gente fazer uma pesquisa. Essa pesquisa é muito interessante. Vocês vão escolher alguns animais, né, e vão pesquisar o nome científico deles, né, o nome da espécie. Depois vocês vão pesquisar o número de cromossomos da célula somática. Quando você descobrir o número de cromossomos da célula somática, você, obviamente, as células gaméticas, né, os gametas vão ter a metade. E embaixo você vai pesquisar vegetais. São 5. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou fazer o primeiro aqui, né? O porco. Vou usar o exemplo animal porco. Vou lá na internet, qual é o nome científico do porco? Aí eu vou ver que é Sus scrofa, né? Aí eu vou pesquisar quantos cromossomos, qual o número de cromossomos nas células somáticas de um porco. Aí eu vou ver que tem 40. Aí eu vou escrever 40. E as células gaméticas têm a metade, então você vai escrever 20. Nem todo mundo tem 46 cromossomos igual a gente. Cada espécie tem uma quantidade de cromossomos diferentes. Então a pesquisa serve para isso. Aí embaixo, logo embaixo, vocês vão pesquisar também
de vegetais, tá? Vou dar algumas sugestões, né? Feijão, arroz, trigo, milho, ervilha, né? De animais. Vocês podem pesquisar porco, cão, gato, cavalo, rato. Pode pesquisar o animal que vocês quiserem, tá? Se vocês jogarem no Google aí, vocês encontram tudo que a gente precisa saber sobre essa matéria. O livro ele também comenta aqui no primeiro capítulo e a variabilidade genética, né? Reprodução sexuada e a variabilidade genética. O que acontece aqui, gente? A gente, quando estava estudando reprodução assexuada, a gente viu que no tipo de reprodução assexuada, normalmente, né, o indivíduo ele gera outro indivíduo idêntico a ele. Então, a variabilidade genética, ou seja, a variação de indivíduos diferentes com a genética diferente, é quase nula, a não ser que ele passe por alguma mutação, alguma situação desse tipo. Já no caso, tem pouquíssima variabilidade genética, que a gente diz, os indivíduos que fazem reprodução assexuada. Já no caso, perdão, já no caso dos animais, da reprodução sexuada, a nossa variabilidade genética ela é muito grande. Por que isso acontece? Se eu carrego características do pai e características da mãe, então cada vez que esse pai e essa mesma mãe tiverem um filho, ele será diferente, ele vai vir diferente, com uma combinação do DNA dele diferente. Então, os indivíduos que têm reprodução sexuada, né, que tem troca de gametas, espermatozoide e óvulo, podem ter diversos indivíduos diferentes. Então, a reprodução sexuada garante uma variabilidade genética muito grande, porque acontece uma mistura de dois DNAs diferentes. Então, podem dar várias combinações diferentes, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Esse capítulo aqui ele é pequenininho, porque ele não acaba aqui, né? Ele é só para a gente ver os conceitos. A gente só analisa aqui alguns conceitos que a gente vai ver mais para frente sobre reprodução sexuada. Semana que vem a gente vai estudar a reprodução sexuada, já os tipos de fecundação que a gente tem e o desenvolvimento. E depois, na outra semana, a gente vai estudar, começamos a estudar, deixa eu ver se é isso mesmo. A gente começa, é isso aí, o sistema genital masculino, a gente vai começar a ver a reprodução humana. Tá, gente? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agora foi disponibilizado para vocês o número do meu, né, pelo menos, o WhatsApp. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda uma mensagem que eu respondo para vocês, tá? Ó, grande beijo, muita saudade, fiquem com Deus.